Esse é o Thales e esse é o Aki. Nós somos os Bragg Brothers. E bem-vindos a mais uma edição dessa segunda temporada de Descobrindo Personalidade com os Bragg Brothers. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial que a gente encontrou na internet. Estamos aqui hoje com uma jornalista, palestrante, mentora. Ela faz muitas coisas. Estamos aqui hoje com Alice Urbim. Seja bem-vinda, Alice. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A primeira pergunta que eu fiz para eles, fora de cena, era: como é que vocês me descobriram, guris? Afinal, eu estou bem longe das capitais, né? Mas fico feliz que a internet, as redes, né, formam essa conexão, por isso que é legal. Muito legal, mas eu acho que é isso mesmo, um dos grandes objetivos desse programa é justamente de trazer pessoas que estão realizando muitas coisas, mesmo fora dos eixos, né, que é em si o que a gente também faz, que a gente está, não está em Rio, São Paulo e nem em Salvador, dentro da Bahia, então acaba... praia, né? Exatamente, sim. A gente está no interior, que é praia, na verdade. Exatamente, no interior praia. Exatamente. Mas a gente fica realmente muito feliz de estar batendo esse papo contigo, que você, né, tirou esse tempinho para conversar com a gente já está muito animado. Com certeza. E vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é aquela que a gente faz para todo mundo que está aqui, que é, na verdade, mais um pedido, né, para se apresentar para as pessoas que estão te conhecendo aqui pela primeira vez e responder aquela pergunta, né, desafiadora, filosófica também. Quem é Alice Urbim? Alice Urbim hoje tem 72 anos, nasceu no século passado, né, em 1954, e eu comecei a trabalhar como professora primária num colégio particular, e logo em seguida eu depois fiz a formação em jornalismo, e nos anos 70 eu comecei a trabalhar numa emissora de televisão, que na época se chamava TV Gaúcha, e que hoje é a RBS TV, que é afiliada da Rede Globo. Ali, naquele momento, eu comecei já a trabalhar com audiovisual, né? Aí, nos anos 80, eu comecei já a trabalhar com cinema, trabalhando com curta-metragem, e fazendo produção de longa-metragem aqui no Rio Grande do Sul, que começava um novo ciclo de cinema. Então, eu comecei primeiro fazendo projeto de marketing, divulgação de filmes, por exemplo, chamado Verdes Anos, Me Beija, Aqueles Dois, e depois vieram filmes para serem feitos aqui no Rio Grande do Sul. Era a época da Embrafilme, onde eu trabalhei com a Marisa Leão, que foi a primeira produção que ela fez. Ela é carioca, né? A Marisa é da Morena Filmes, que foi um filme chamado Noite, dirigido pelo Gilberto Loureiro. E depois eu trabalhei numa outra produção também de um longa, que se chamou Sonho Sem Fim, do Lauro Escorel. E aí foi indo, né? Daí eu também já voltei para a televisão, e aí trabalhei com jornalismo muito tempo, fazendo, né, a chefia de reportagem, coordenação de produção, até que chega uma época que eu começo, nos anos 2000, se cria dentro da RBS TV um núcleo de programas especiais, onde eu coordeno, junto com um outro jornalista que se chama Gilberto Perinha. Eu fazia a gerência de produção e entretenimento dessa área, e aonde a gente começa a produzir programas, documentários e curtas-metragens. Para vocês terem uma ideia, dentro de 15 anos a gente produziu quase 1.000 curtas-metragens. E esses curtas-metragens foi o que deu o alavanco para toda essa geração que tem 40, 45 anos hoje, até 50, começar a fazer cinema. E esse programa chamado Curtas Gaúchos, ele ia ao ar no horário do meio-dia.
tem o Praça 1, né, que é o da Rede Globo, que é no horário do almoço, que aqui nós chamamos de Jornal do Almoço. Esse programa, aos sábados, ele era reduzido e os curtas gaúchos entravam ao 12h30 na tela da RBS TV. E esses curtas foram tão importantes para a história do audiovisual no Brasil que eles passavam depois no Canal Brasil. Então, acho que é super importante, assim, em relação ao cinema, né? Essa parte assim da história, onde a gente colocava a cara do gaúcho no ar, onde a gente falava tu, onde tinha formação de plateia, onde os atores, diretores, todo mundo trabalhava. E aí também surgiram as faculdades de cinema aqui, né? Aí, depois disso, eu fui até 2019 na RBS TV e entendi que já não era mais o meu momento, que eu era na área de programação e entretenimento. E aí, hoje, o que eu faço? Eu continuo trabalhando com audiovisual muito na área de avaliação em festivais, curadoria, jurada, né? Então, é uma parte que não saiu de mim, assim, né? Então, eu estou sempre muito atenta. Essa semana mesmo, eu acabei de participar de um júri de festival de cinema universitário, né? Então, isso é uma coisa que sempre está na minha área. Mas aí eu comecei também a desenvolver outras coisas e descobri que eu queria falar sobre algo que me incomodava muito com a minha idade, que era o etarismo. E aí eu comecei... Sim. E aí eu comecei... Já estava nessa lista de temas. Sim. Exato. E aí eu comecei a palestrar em cima disso, não ao etarismo, né? E etarismo em todas as áreas, né? Inclusive até recentemente, agora que foi lançado um livro que foi concebido na faculdade, na Fevale, aqui do Rio Grande do Sul, onde tem um capítulo que eu escrevo sobre o etarismo no audiovisual. Então, tem duas combinações aí, né? 2 estudos aí, porque eu acabei, depois dessa grande produção do audiovisual, também fui estudar um pouco. Esse etarismo não saiu assim, ela resolveu falar dos problemas dela. Não. Eu fui estudar neurociência, eu fui estudar psicologia positiva, eu fui estudar teoria feminista, para eu me embasar se tudo que eu estava achando de etarismo e de invisibilidade era para dizer que não era uma coisa da minha cabeça, entendeu? E nem de muitas cabeças. Isso existia, era um preconceito forte. Acho que foi uma mini bio rápida, né? E de família, eu sou viúva, tenho 2 filhos, um de 47 e um de 45, e tenho 3 netos, um de 12, uma de 7 e uma de 4. Eu sou tri-avó. Nossa, que legal. Muito bom, hein? Mas muito bonito. Eu tenho alguns pontos que eu queria comentar, né? Primeiro, a questão né, parabéns por esse volume de produção tão grande que também teve tanto impacto, porque a gente sempre fala que o audiovisual tem esse poder de ser um portal de empatia, de trazer, né, certas realidades, costumes, pessoas, para que sejam vistas por outras pessoas. É como você falou, né? O Rio Grande do Sul na tela, o sotaque sendo ouvido. Então, isso é uma coisa que o cinema tem, o audiovisual tem esse poder muito grande. E, por outro lado, né, se a gente já fala aqui de preconceitos, que você falou do etarismo, o cinema também tem esse poder de contar histórias que podem, talvez, né, de alguma forma, ir contra esse preconceito que existe, trazendo histórias de pessoas mais velhas, né? Então, que também, né, como, por exemplo, com O Último Azul, a gente teve também um filme muito bonito. Exato, então, eu ia falar para mim, O Último Azul é sensacional. Exatamente. E eu acho isso muito especial. E eu queria perguntar, você faz palestras, né, também especialmente sobre essa questão do etarismo, e você também fez TED Talks. Conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência de palestrar. Sabe que eu dei aula há muito tempo, né? Eu dei aula 10 anos na Faculdade de Comunicação aqui, que aqui se chama FAMECOS,
E eu dava aula de introdução à televisão, telejornalismo 1, telejornalismo 2, telejornalismo 3 e projeto experimental em televisão, e também fiz orientação de monografias na área de televisão. Só que quando eu resolvi ser palestrante, eu pensei, tudo bem, o palco não é uma coisa tão distante de mim, né? Porque, afinal, eu dei aula há muito tempo, né? Então, eu não tenho esse problema. Mas aí eu resolvi fazer uma imersão e mentoria em relação a isso, porque eu achava que eu precisava, porque é diferente. A palestra não é uma aula. Né? Então, e aí tudo começou quando me convidaram para fazer um TED, né, um TED Talks, e aí foi super importante, que é um TED Talks aqui em Porto Alegre, que foi feito no ano passado. E ali começou, eu posso dizer que começou a minha carreira como palestrante mesmo, né? E aí eu entendi que essas palestras eu precisava inspirar pessoas mostrando a vida como ela é. Então, o nome dessa palestra, eu tenho 3 palestras, mas o nome dessa assim, é Não ao Prazo de Validade. Então, é se rebelar mesmo. Quem disse que eu tenho prazo de validade? Quem disse que eu preciso parar? Quem disse que é a hora de eu parar? Quem disse que eu preciso ser invisível, que eu não tenho mais inteligência, que eu sou velha? E aí eu fui atrás de todas essas coisas e descobri muitos conceitos interessantíssimos que, na real, são conceitos que eles ilustram, por exemplo, o que eu chamo de segunda metade da vida. Às vezes, a tua primeira metade da vida ela pode ser até os 40 anos. Às vezes, a minha foi uma curva longuíssima, ela foi até os 60 e poucos anos, quando eu me dei conta que eu estava entrando numa segunda curva, e eu me preparei para isso. Porque quando tu não te prepara, assim, tu pode entrar numa puta depressão, tu pode realmente não entender que tempo é esse que tu está vivendo e realmente ficar na cadeira de balanço, entendeu? E aí eu tenho uma expressão que eu uso, que inclusive eu tenho um canal no YouTube que se chama Pé na Porta. Porque eu entendi, a partir de um livro que eu li, de um cientista social chamado Arthur Brooks, que ele diz que a partir da segunda metade da vida, tu pode entrar em declínio. Pô, é forte, né? Entrar em declínio significa desabar, né? Deu para ti. Sim. O mundo caiu. E aí ele fala que tem 3 jeitos de tu encarar essa segunda metade da vida. A primeira é tu negar o envelhecimento, não aceitar ele de forma nenhuma. Que eu chamei de pé na cova. A segunda é tu aceitar e ficar ali, se aposentar e ficar. Aí eu chamei de pé na pantufa. Pé na pantufa é bom. E a terceira é a porta que abre para as novas habilidades. É tu entender que tu tem um novo estilo de vida, um novo jeito de aprender, e que tu não pode parar de aprender nunca, porque senão tudo entra em desuso. E eu me dei conta que se eu não estudasse, se eu não lesse, se eu não exercitasse o meu cérebro, já era. E aí eu chamei de pé na porta. E aí foi um momento muito importante para mim, muito importante, porque, sabe, assim, parecia que eu estava entrando na Sapucaí, assim, todo mundo dizia, e eu estava super feliz, entendeu? Porque eu entendi que se eu não me movimentasse, se eu ficasse parada, se eu não promovesse que as outras pessoas que estavam ao meu lado, que as pessoas que eu conversasse não fizessem nada, ia ser bem difícil. Então, esse canal que eu tenho de entrevistas chama Pé na Porta por isso, porque eu fiz uma reinvenção aos 70 anos e eu procuro pessoas que se reinventam. Legal, incrível. Eu procuro pessoas pé na porta, independente de sexo, gênero, raça, não existe isso, entendeu?
Então, as pessoas que estão com aquilo ali, daqui a pouco mudam de profissão ou encaram uma outra possibilidade de viver. E tu procura, na real, uma felicidade, não uma felicidade tóxica, mas um prazer de viver, né? E viver intensamente é o que nos traz até para encarar uma doença, entendeu? A tua vida muda. Porque tu tem que ter uma perspectiva, tu tem que ter um propósito. Isso é essencial. A gente sempre fala que uma grande história de inspiração, assim, dessas loucuras da vida, né, que teve que se reinventar, é o Cavi Borges, que inclusive estava, né, contigo. Sim, exato, ele fala muito sobre isso, porque, assim, o dele foi a partir dele, né, o cara era campeão de judô, né? Aí acontece alguma coisa com ele, depois acontece outra coisa com ele, e aí a gente sabe que o esporte, ele aposenta cedo, né? É uma coisa que me irrita profundamente isso, sabe? De ver assim, a dualidade do Ronaldo, é a última Copa, o Messi. Que papo é esse, cara, sabe? O que existem toda uma musculatura, se sabe, mas também se sabe que tem uma ciência que pode fazer com que a pessoa faça outra coisa, mas é muito triste, sabe? Essa negação como a modelo, né? Então, eu fiz uma entrevista recentemente com uma modelo que ela começou a modelar depois dos 60 anos. Que incrível. Hoje ela é uma grande modelo. E uma modelo que fez Havaianas só com o biquíni aqui de baixo com um cachorrinho em cima. Entendeu? E se tem ruga atrás ou o quadril não é aquele, não interessa. Essa é a pessoa, é a vida como ela é, entendeu? Então, a reinvenção ela é necessária e ela acontece através do teu olho, porque tu enxerga, né? Tu tem que ter um olhar que eu gosto muito, porque nós não temos o nosso olhar. A palavra em português é esperto e em espanhol é expert. Então, o olhar experto é o olhar da experiência. Então, tu tem que enxergar aquilo ali, que também o cinema faz isso, entendeu? Independente de que câmera tu tem, se tu não exercitar o teu olho, se tu não fizer um exercício de retina diário, sinto muito. O pé na cova e o pé na pantufa vai aparecer rápido. E, às vezes, ele aparece aos 30 anos, gente. Aos 40. Com certeza. Exatamente. Eu acho que essa questão de se reinventar é algo que é importante para todas as etapas da vida, especialmente, claro, quanto mais vai ficando mais velho. Mas, como a gente fala do Cavi, que no caso dele foi algo brutal por causa do esporte, que tem já essa imposição, né, da idade, que ele mesmo até no bate-papo com a gente, ele falou que foi algo que ele primeiro ficou assim, o que eu faço? Porque agora já estou velho demais para fazer judô. Mas aí ele viu que os cinemas, para isso ele estaria, né, numa idade que seria para começar no cinema. Então, foi algo que ele se reinventou através de uma paixão pelo cinema. E é importante, eu acho que realmente gostei muito do termo, né, que você usou, do pé na porta, que é algo que eu acho que que o cinema, né, eu dei muito tempo aula e eu ensinava as pessoas a entrevistar, só que eu nunca entrevistava. Eu nunca apareci na frente das câmeras. Então, a minha reinvenção ela é total, porque eu resolvi ter um canal e botar minha cara a tapa, tu tá entendendo? Do jeito que eu sou, desse jeito. O canal é meu. Entende? Então, eu entrevisto do jeito que eu quero. Então, acho que isso é uma coisa muito importante também. E em 2020, eu tive a necessidade de fazer o meu primeiro curta-metragem com roteiro meu, que era em plena pandemia. Eu botei na minha cabeça que meus pais tinham 95 anos, eles iam morrer de Covid. Eles moravam na época, os dois já faleceram agora, mas não de Covid, no interior de Santa Maria, uma cidade que é no centro do país, do estado. E eu fui lá, fiquei 10 dias na casa deles, e fiz tudo aquilo que eu queria saber deles
né? E também talvez descobrir também eu como personagem daquelas duas pessoas. E está no YouTube, está livre. O nome se chama Porta e Janela. Eu não botei em festival, não quis fazer nada. Eu não quis fazer nada, mas eu resolvi contar a história deles, entendeu? Né? Como é que nasceram, como se conheceram, porque eu senti necessidade assim do meu olho ir também para a tela, porque eu sempre fui diretora de produção, produtora executiva, coordenadora de produção, entendeu? Eu nunca fui para frente. Atriz eu nunca fui, tá? Mas... Ainda pode ser Eu tô quase no meu monólogo. Olha, o carisma tá aí. Dá para imaginar uma personagem muito... Você interpretar uma personagem muito dinâmica. Mas isso é o que eu queria dizer para vocês, que como é importante, né, quando tu consegue contar a tua história pelo audiovisual, né? Então, ele permite, né, tu contar essas histórias e também permite que tu encontre outras histórias que sejam inspiradoras e comum para ti, né? Então, até pegando um pouquinho, eu estou falando demais. Não, pegando, por exemplo... Mas é para isso que a gente está aqui, para te ouvir. Como participar do júri de seleção dos curtas-metragens brasileiros, gente, a gente viu quase 1000 curtas-metragens. Vocês conseguem entender isso? Essa escala, a quantidade de cursos a assistir é um trabalho intenso. Então, eu quero dizer assim para vocês que coisa maravilhosa tu vê a produção cultural a partir das leis de incentivo, a partir de tu ver cada cidade, cada estado, que tu nunca via ele num festival, e aparecer, e tu conseguir ver esse gigante, né, que é o Brasil, na tela. E só que a gente só teve que selecionar 12, né? Então, não é fácil. Tem que fazer decisões brutais. Acho que a ansiedade da escolha, né, não é muito fácil, não. Eu imagino que deve ser muito doloroso ter que deixar alguns tipos fora. E aí tu começa a ver que na real, assim, como é que tu não podia deixar de fora tudo isso, mas tu tem que deixar, e esses filmes vão participando de outros festivais, né? Vai acontecendo isso, né? Mas é difícil, a gente sabe que o lugar para o curta-metragem hoje não é fácil, né? Que é um tempo que a gente até poderia fazer quase uma edição especial só falar da importância de curtas, né? Nosso festival até fala... A gente esse ano começou... aí, vocês têm que fazer aí. Sim. Fizemos a nossa primeira edição, até foi um festival internacional, depois a gente passa, você pode... que legal, muito bacana. E teve até o Wagner Moura fez um vídeo curtinho, apoiando, a gente ficou emocionado. A gente até agora não acredita ainda que ele fez um vídeo de apoio para a gente, né, apoiando esse trabalho de democratização do acesso à cultura e ao cinema nos interiores da Bahia, que para ele é um tema especial, porque ele também, né, é uma criança do interior da Bahia, então a gente ficou realmente muito feliz com esse apoio. Não, é muito bonito, né? É muito bonito, até tem aquela imagem dele pequenininho, que é de uma reportagem. Que jamais se imagina, né? Porque que nem agora o Yamal ali, né? A história do Yamal e do Messi, né? Quando se imaginava que os dois iam se encontrar? Exatamente. Parece roteiro, parece que foi escrito um roteiro. Parece que é dramatizado já. Então... Mas eu acho que essa é a história da observação, né? Eu acho que o olho tem que estar muito atento a isso, né? E eu acho legal vocês terem esse olhar brasileiro aí, né? Também, porque às vezes a gente fica muito centrado, né? Na bolha que a gente vive, né? Sim. A gente né, vive aqui, a gente produz aqui em Canavieiras e uma coisa que a gente quer muito é mostrar para o mundo esses talentos que tem aqui, porque não é só que Canavieiras é bonito, realmente a gente tem aqui, né, paisagens naturais muito bonitas também como cenário, o porto histórico, né, a estrutura é muito bem preservada, então assim, para filmagem isso já é um grande bônus. Mas o que a gente vê de grande força aqui de Canavieiras são também realmente os talentos, né, as pessoas que são tantos artistas, a gente tem uma densidade cultural que é muito grande, de vários grupos que fazem maculelê,
capoeira, temos 2 filarmônicas, então, assim, é uma cidade que tem muito realmente essa vivência cultural, e a gente quer muito desenvolver um polo cinematográfico aqui, assim, para o futuro, então a gente já está, né, articulando mas certas... Eu acho que, assim, ó, é o propósito, entendeu? E daí, para atingir o propósito, tem que ter um planejamento estratégico e a gente consegue. Quando eu trabalho em mentoria, o meu trabalho é muito esse, entendeu? Que às vezes a pessoa começa assim, eu tenho um sonho. Sim. Então, e como fazer execução e objetivo. Então, vamos parar de sonhar e vamos botar no papel. O que é necessário para concretizar esse sonho, né? E aí a gente vai colocando no papel, vai procurando as parcerias, vai atrás e acontece, né? Eu acho que isso é muito importante, mas tem que ter planejamento, né? Vocês falaram, Wagner Moura, né? Um cara que se planejou, né? Como é que ele vai fazer sucesso? Como é que ele vai fazer sucesso no exterior se ele não aprende a falar inglês e espanhol fluente? Não tem como. Então, vai sempre ficar chorando que nunca foi convidado para o exterior. Não. Tem que botar a mão na massa e criar as oportunidades também. E fazer a própria parte, planejar. E é isso mesmo. A gente... uma coisa, na verdade, que a gente até queria falar é que, para a gente também, nessa primeira edição, como a gente começou, né, ainda um pouco menor, a gente botou muito esse foco a gente tinha curtas de todas as 5 regiões do Brasil, e algumas também curtas de realizadores brasileiros de fora, né, então tinha esse aspecto internacional também, mas nessa primeira edição a gente fez só uma mostra competitiva que era direcionada para jovens da região, para abrir essa chance para cidade, jovens Sim, os estreantes, né? Exatamente. E aí a gente fica muito feliz que a gente conseguiu montar um júri super legal para essa edição, inclusive com a Maria Tressenbeck, que é ex-diretora da Berlinale. Então, assim, que os jovens tivessem essa chance dos curtas serem vistos por pessoas, né, de peso da área, isso foi uma coisa muito legal, porque realmente muitos também falaram depois que né, para a autoestima, o quanto isso faz. Então, a gente ficou assim, realmente muito feliz com o que a gente já conseguiu nessa edição e a gente já está articulando para o ano que vem conseguir expandir mais. E o que é importante é que vocês enxergaram também essa parte que a arte salva, né? A arte salva. A alfabetização audiovisual, ela salva. Ir ao cinema salva. Fazer cinema salva. E a gente pode fazer com celular, entendeu? A gente pode contar histórias de tudo que é jeito. As histórias nunca morrem. Então, isso é algo que o etarismo combate, né? Que é a falta de respeito à ancestralidade. Qual foi a última vez que tu falou com alguém mais velho? O que tu ouviu dele? Porque as pessoas, elas rechaçam, entende? E a contação de histórias, ela só pode existir quando os saberes são compartilhados por intergerações, entendeu? Exatamente. É ter esse contato mesmo. Né? É o respeito, é aquela pessoa que... né? Vamos ouvir o que ela tem para contar. Quando a necessidade que eu tive de gravar meus pais foi isso, assim, eu vou perder de ouvir eles. Então, eu vou ter que gravar eles para eu mostrar para outras pessoas quando eles não viverem mais. E óbvio que o documentário ficou com 30 minutos, só que o que eu tenho de material gravado é muito mais. Sim. Eu tenho um museu ali da imagem do som. O bonito é que eu sempre comento uma coisa, que o audiovisual ele eterniza, então você eternizou a história deles. Então, com a sua criação desse documentário, desse curto, você eternizou uma parte da história dos seus pais. E tu sabe que muita gente que viu, né, fala assim, e eu não fiz isso com meus pais. Sim. Entende? Assim, então, eu acho que essa coisa é importante, assim, também para esse olhar, assim, vamos ouvir essas histórias e gravar essas histórias do jeito que dá, entendeu? Não tem que ter o propósito, gastar X dinheiro, porque vai, sabe? Hoje tem isso aqui. Hoje em dia é muito mais fácil. Exatamente. Tem que aproveitar essas chances mesmo. E como você falou, é realmente de criar essas pontes e de que tem essa comunicação, né, entre as gerações mais velhas e as mais novas.
para que tenha esse contato, esse diálogo, e que o cinema tem esse poder. Isso é uma coisa muito legal fazer como oficina dentro dos festivais, Uhum. sabe? Sim, com dentro certeza. das escolas, entendeu? Né? Porque agora mesmo, nesse fim de semana, a minha neta, a que está de 7 anos, estava entrevistando o pai dela sobre as mudanças no bairro, entendeu? E ela com 7 anos, assim, ela... então as ruas eram mais íngremes, entendeu? Né? Então elas não eram pavimentadas, né? Então eu acho que essas coisas assim, tu promover que a história ela não nasceu quando tu nasceu, entendeu? Sim. De ter essa memória também. Por isso que eu acho legal esse trabalho aí que vocês fazem, né? Muito obrigado. Obrigado, viu? Pegar pessoas que podem inspirar outras pessoas, né? Independente da idade que vocês têm, entendeu? Acho que isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu fui atrás, mas quem são esses gurizinhos? Que legal. Esse é o objetivo da personalidade, é que a gente entrevista aqui no sentido sem filtro, jovem, alguém que já está atuando muito na área, são pessoas de qualquer faixa etária, não existe aqui, todo mundo merece ser descoberto. E uma coisa só que eu comentar antes da gente ir para o primeiro quadro, que o bate-papo aqui está fluindo super bem, que é só comentar que, enquanto você falava, né, muitas coisas da sua coisa de se reinventar e tudo, eu sempre pensei muito na nossa produtora, que também é a nossa mãe, que aos 50 e quantos que começou em Ciência Loucura, vamos botar 55, ela virou produtora de cinema, que antes ela era totalmente otária, então ela se reinventou e sempre se reinventa, e a gente vê muito a sua filosofia, essa coisa de se reinventar, de nunca parar de aprender, e tudo muito nela, nesse olhar dela que inspira ela. Em si, de certa forma, o Cine Portal também nasceu muito da iniciativa dela, ela é educadora em primeira mão, então nosso festival também tem um impacto muito... Nosso objetivo em si é de forma... um objetivo de formação e também de trazer oportunidades para as pessoas poderem entrar nesse mundo audiovisual. Porque eu acho que você vai... o que tu estava falando da tua mãe, eu acho que é sempre uma coisa importante a gente se encontrar na melhor versão de si mesmo. E eu acho que isso tem uma filosofia japonesa que ela está ficando filosofia, mas é uma arte que se chama Kintsugi, que é a arte deles reconstituírem a obra depois que quebra todos os sacos, né? Com fio de ouro. Eu acho fantástico isso, porque quebrou a obra, aí tu tem que juntar aqueles cacos, que na minha cabeça são cicatrizes que ficaram ali, e aí tu cola aquilo de novo com fio de ouro e ela fica uma nova versão, o que significa que é uma nova sem esconder obra, aquelas... uma nova obra única, e não botou fora aquilo. E sem tentar esconder, em se admitir como eu sou isso, essas rachaduras fazem parte de mim, eu sem vergonha de demonstrar isso, exatamente. Só que ela cada vez é mais bonita e cada vez ela é mais única, porque ela só pode ser tua. Então, eu acho que quando tu procura a melhor versão de ti mesmo, sempre é aquilo que eu tinha falado antes, tu vive melhor, porque tu não pode também esconder as tuas tuas frustrações, as suas expectativas, né? Porque a vida não tem roteiro, infelizmente. Exato. Então, ela é uma linha do tempo extremamente acidentada. Então, vai ter naquele tempo algumas coisas que não foram bem legais. E eu posso lembrar quando necessário ou não, né? Então, vai depender do que eu quero para a minha vida. Perfeito. É isso bom. Mesmo. Acho que é um momento perfeito. É muito interessante só antes disso, é que agora que você está falando disso, a questão de tentar ser a melhor versão, tem também o risco, né, de acabar sempre caindo um pouquinho mais se você vai aceitando alguma coisa que talvez fica com o pé na pantufa ou o pé na cova, de cada vez é uma forma de ter um declínio, que inclusive é um curta que a gente quer realizar ainda, a gente tem uma ideia dessa temática. Porque se tu não encontra, né,
E eu acho assim que a gente está vivendo um momento muito difícil da saúde mental no mundo, né? Sim, Principalmente por causa das telas, por causa da solidão, né? Uma série de coisas. Então, a saúde mental ela está hoje dentro das empresas, ela está dentro da família, e o que a gente tem para fazer para isso unicamente é tentar encontrar a melhor versão e tentar cutucar as pessoas que não estão na sua melhor versão. E cutucar essas pessoas, a arte tem muita capacidade para fazer isso, né? Esse fim de semana eu fui ver O Convite, o filme, e daí eu pensei, sabe, é um filme lá em 4 paredes, é uma parede, é um apartamento, é dramaturgia, mas assim, ele cutuca, entendeu? Ele cutuca a relação de 4 pessoas, ele cutuca. Sim. Eu acho que a gente precisa fazer isso para continuar sobrevivendo, né? Porque hoje eu entendo que eu sou uma sobrevivente do etarismo, porque eu não me entreguei. Ótimo. Isso é lindo. Isso é realmente muito bonito. É fácil, e é fácil se entregar. É muito fácil. Tem que resistir, né? Eu acho que é uma questão de resistência mesmo. Resistir é preciso e navegar é preciso. Exato. Exatamente, muito bom. Eu acho que isso é uma coisa que a gente admira muito, e eu acho que agora que a gente já falou, né, assim, um pouco do futuro, em como foi chegar nesse ponto, vamos olhar para trás e fazer nosso primeiro quadro, que é o espelho mágico do tempo. Agora você imagina que você encontra um espelho mágico, e nesse espelho você vê o seu reflexo, só que não é o seu reflexo atual, e sim uma versão mais jovem sua. Aí você escolhe se você quer direcionar uma mensagem para ou você criança, ou você jovem, ou qual idade você quiser, ou quando você se reinventou, você escolhe a idade para quando você quer direcionar essa mensagem, e você pode falar o que você quiser. Eu acho que há 11 anos atrás eu estava mais jovem, né? Como sabemos. Exatamente. Ontem você já estava mais jovem. Exatamente. E eu perdi o meu marido, meu companheiro. E ali foi um momento muito importante para mim, porque eu podia ter desistido, eu podia ter entrado numa depressão profunda, eu tinha tudo para desistir, né? Um companheiro que estava há praticamente quase 40 anos comigo. E eu acho que assim resistir é preciso, né? E eu a partir dali fui procurar a minha melhor versão. E aí, para encontrar a melhor versão, eu entendi que eu precisava estudar, que era algo que o casamento, a maternidade, o trabalho quase workaholic dentro de uma televisão não tinha deixado eu fazer. Então, o recado que eu queria dar para mim nessa época é o seguinte: cara, tu foi gigante, não desistiu, não entrou em depressão, virou a chave, não entendeu que aqueles gatilhos que te puxavam para baixo não deixaram te enterrar. E desde ali eu já entendo que eu já era uma pessoa pé na porta. Que bonito. Eu acho que sua história é inspiradora. Tudo que você está comentando aqui realmente está sendo uma inspiração. Sim. E para quem estiver assistindo, com certeza está sendo também. E é muito bonito realmente esse olhar e se orgulhar, que entra com o Kintsugi também, de você olhar essas cicatrizes, né, e não ficar... tentar esconder. Não tentar, exatamente, transformar em algo bonito, né, ver que aquilo faz parte da sua nova versão. Então a gente acha isso realmente muito bonito. Então, não ficar no mimimito, tá entendendo? Sim. Porque todos temos problemas. Se eu abrir aqui o hall de problemas para vocês vão dizer como que ela para em pé. Sim. Mas não é necessário. É isso. Né? Não é para isso que nós estamos aqui hoje. E viver, de alguma forma, lidar com isso e fazer o melhor, né? Como você falou, achar a melhor versão de si, mesmo com os problemas, no caso. E conviver com isso e tentar ter um propósito, porque eu acho que quando tu não tem um propósito de vida, tu não sabe o que tu quer da tua vida,
não vai acontecer nada, entende? Eu queria ser protagonista da minha própria história. Entende? Eu queria ser protagonista e sempre quando eu trabalhei na minha gestão de equipe, eu sempre dizia, se vocês ficarem esperando que eu dê a demanda para vocês, já era. Cada um daqui vai sair sendo protagonista. Vocês são celebridades dentro do que vocês fazem. Vocês são notáveis. Então, partam para nadar sem boias. Difícil isso. Isso é muito bonito, isso é uma coisa que a gente sempre fala que também reforça a questão né, você falou do propósito, que a gente também muitas vezes vê como sendo chamado de paixão, né, de algo que te move de alguma forma. Exato. Porque, como você falou, exatamente, porque tem os obstáculos e as dificuldades vão existir e muitos, mas o que faz você ir adiante e alcançar coisa ou virar a sua melhor versão é uma paixão, né, ou então um propósito que é, assim, aquele seu objetivo grande. Então, isso é muito bonito de se ver. E eu acho que a gente está num momento bom para fazer o nosso segundo quadro, que é o Pergunte aos Bragg Brothers. Que agora o jogo vira. E você que faz a pergunta. Eu que faço para vocês, né? Isso, eu queria exatamente. saber o que move vocês para viver. Uau, profundo. Muito bonito. Você quer começar? Olha, eu vou dizer que esse ano passado eu passei uma fase muito, muito difícil. Então, né, são sempre etapas que me fez questionar tudo isso. E hoje em dia eu acho que o que eu acho que eu aprendi, né? Eu sempre falo que cada momento que a gente vive é uma oportunidade de você aprender com algo, com aquilo. E eu aos poucos fui aprender de levar a vida com mais tranquilidade, de não se estressar tanto, mas não fazer isso se você ser apático, sim aproveitar isso. É como se você está indo numa correnteza junto e aí você escolhe o que é importante para ti, o que te motiva, o que te faz acordar animado, te faz estar com a mente ocupada, querendo produzir, querendo fazer, não só produzir para si mesmo, né, esse aspecto satisfatório, mas também pensar como eu posso ajudar o outro, como eu posso contribuir para dar o sentido da vida para outras pessoas também. Então, fazer isso em prol, né, motivar através da arte, seja com alguém assistindo um filme nosso, e isso, né, mudar a pessoa a ter mais esperança no ser humano, em si mesmo, ou fazer oficinas, que a gente já fez muitas oficinas voluntárias, e dar uma nova oportunidade para esses meninos de escola pública que nunca teriam essa perspectiva, e primeira vez talvez tenha essa oportunidade de, uau, eu posso me expressar através da arte, posso me expressar através do audiovisual, eu não preciso ser só aquele que gosta de assistir, sim, eu posso produzir para que alguém assista algo que você já recebeu também, né, na escola pública. Exatamente. Eu tive a oportunidade de que até foi nosso, a gente convidou ele para ser o nosso chefe jurado, em si foi o único homem, de resto a gente teve só mulheres na equipe de jurados, na nossa primeira edição, mas ele foi por vontade própria, ele imprimiu o material de fotografia e vídeo, Legal. Isso foi iniciativa dele. Isso ele também, outra pessoa que você até acho que vai amar, que é o Alex, que também é alguém que eu conheci ele já na terceira idade, ele sempre se reinventando, ele também tinha tudo para desistir, porque aconteceu muitas tragédias na vida dele, mas ele se mantém firme, também de querer ajudar novas pessoas a se inspirar na arte. Então, é isso, eu acho que a gente tem que pensar nesse aspecto, e também pensar no outro, porque quando se pensa no outro, também se tem uma responsabilidade de não desistir, eu acho. Então, quando você pensa no sentimento de comunidade em si, esse comunitário, de fazer algo que vai além de você também, o aspecto da nossa mortalidade pessoal não é tão pesado, porque você está fazendo algo que você pensa no bem maior, você já está pensando na nova geração. Então, existe esse aspecto também, se você pensa num total, e não só de forma egocêntrica, acho que aí você tem ainda um propósito maior. Então, você faz porque você fica feliz com aquilo, mas também você pensa na nova geração, você já pensa em outras pessoas que não têm oportunidade. Acho que aí resume isso. Foi sem roteiro, mas aí... O trabalho voluntário, né? O valor do trabalho voluntário também. Sim, exatamente.
Eu acho que em seu que já tocou em muitos pontos que também que eu compartilho também. A gente já falou, né, de um dos grandes objetivos, que é realmente transformar aqui num polo cinematográfico e conseguir também atrair outras produções e né, continuar crescendo o nosso festival que a gente começou agora. Eu acho que uma coisa que me toca muito toda vez quando a gente, né, tem alguém que assiste alguma obra da gente e né, fica tocado com aquilo de alguma forma e conta para a gente dessa experiência, eu acho que isso é algo muito especial que toda vez reforça, na verdade, essa minha paixão por contar histórias mesmo. E que é essa coisa de tocar as pessoas de alguma forma, de causar alguma reflexão ou então simplesmente emocionar. E isso é algo muito especial. Acho que isso é assim, o objetivo máximo como contador de história, que eu acho que é sempre assim algo que pelo menos eu pessoalmente também sempre sonho de realizar de alguma forma. Então acho que isso é algo muito importante porque uma coisa que a gente fala que é assim, um pensamento que eu acho muito bonito é a questão do artista, né, mas também cineasta, mas qualquer artista ser um médico da alma. Né, no caso, é o médico que cuida da alma mesmo, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa para conectar pessoas, para, de alguma forma, talvez fazer as pessoas refletirem, talvez até entrar em um processo de cura, de saúde mental, né, emocional. Então, eu acho que isso é algo muito bonito, assim, que me move também muito. Tu está falando um negócio super importante, né? Que quando eu fiz o pós-graduação em psicologia positiva, eu encontrei muita coisa ali que as pessoas que não têm um propósito, não têm fé em alguma coisa, não, assim, não me interessa, eu não estou falando em religião, acreditar em algo, certo? Tu acreditar em algo. Quem não tem o poder de cura, ele é muito mais baixo para qualquer enfermidade. Tanto é que hoje a espiritualidade está dentro da sociedade de cardiologia, porque as pessoas morrem muito do coração por estresse. Então, a espiritualidade, ela está dentro, ela é uma cadeira dentro da faculdade de medicina e dentro da sociedade de cardiologia, tem uma parte onde eles tratam a espiritualidade do paciente, respeitar aquilo. Né? Então, que é a cura pela alma. E é a cura pela esperança, como tu estava falando. Porque eu sempre falo assim, tu tem duas portas que tu pode abrir para tudo na vida, né? Sofrimento e esperança. Eu sempre fui atrás da esperança. E se é para sofrer, eu sofri 24 horas. E depois eu já resolvi pular a cerca. Porque não dá. Não dá, eu não sou essa pessoa. E não quero que ninguém seja. Mas para tu pular, tu tem que ter algo em mente para sonhar, para fazer, para esperançar. Né? Que nada mais lindo do que essa palavra que foi cunhada pelo Gilberto, ou pelo Paulo Freire, esperançar. Né? É um verbo maravilhoso. Verbo da minha vida. É o verbo da minha vida. Eu espero. A gente é muito admirador de Paulo Freire, que até nosso minissérie é tudo sobre o poder da educação e da arte. A gente até abre com uma frase de Paulo Freire. Nossa mãe também sempre comenta, ele é maravilhoso. E eu acho que é muito isso mesmo, é ter essa visão positiva também e otimista, que faz toda a diferença. E é algo que a gente admira muito, né, de ver você tão firme nisso e também sempre se reinventando a partir disso. Então, a gente admira isso muito, realmente. Eu sempre digo, vão ter que me engolir, que nem o Zagalo. Eu vou até o 100 para depois do 100. Minha mãe morreu com 96 e meu pai com 100. Então, tá ótimo, né? Então, vai ser mais que 100. Vai ser mais que 100, exatamente. Olha só que legal. E, bom, é isso, o bate-papo está realmente muito legal, mas a gente já está chegando ao fim. Mas antes da gente terminar aqui, a gente vai abrir um espaço para você indicar outra pessoa. Quem você acha que também deveria vir aqui nesse bate-papo? Quem precisa ser descoberto aqui nesse nosso bate-papo? Pode ser alguém que trabalhou comigo, né? Claro. Tá. Porque esse projeto que eu comecei a falar lá no início, que foram os curtas gaúchos e as histórias curtas,
A pessoa que trabalhava diretamente com esses diretores, né? Ele se chama Gilberto Perim. E ele é um companheiro meu de trabalho desde os anos 70. E ele agora, também, assim, no ano passado, ele se reinventou e começou a fazer cinema de novo. Ele já tinha feito curta-metragem no início da carreira. Ele tem a mesma idade que eu, também, 72. E ele fez um filme chamado Roma Guaporé. E esse filme é um curta-metragem, participou de vários festivais do exterior, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Né, foi premiado. E ele se deu uma reinventada nisso, começou a fazer cinema, que era uma coisa que ele também só avaliava os outros, então ele resolveu ser diretor, e ele é fotógrafo também. Que legal. Então, ele é fotógrafo, então o olhar dele vai para outro lugar, e eu acho que ele é uma pessoa muito importante que inspirou muita gente aqui e em todo o Brasil, assim. Aqui vai ser uma conversa inspiradora. Com certeza, vamos falar com ele, vamos convidar, e quem está assistindo aqui fique de olho nesse episódio. Vão gostar muito dele, porque ele tem essa visão da arte, né? Muito ligado, e também com esse negócio do envelhecimento, né? Que ele também tem uma... Quando ele foi nesses festivais internacionais com mais de 70 anos, apresentar o seu filme da maturidade, as pessoas olhavam assim. Ele tem 70 anos e está fazendo um curta-metragem. Entendeu? E eu acho que isso é legal, assim. Por que ele resolveu fazer? Por que ele continua fazendo roteiro? E eu acho que é muito legal. É uma pessoa que mora aqui também em Porto Alegre. Vamos abrir esse mapa! Fantástico. Acho muito bom. Os cachorros ficam animados. Os cachorros também estão felizes. É aquela coisa assim que a gente fala, né, quando vai para o exterior. Onde é que fica Porto Alegre? Em South of Brazil, near Uruguai, near na Argentina. A gente gosta de ficar perto dos irmãos. Sim. Olha só, fantástico, mas muito bom. Então, para quem está assistindo aqui também, fica a dica para ficar de olho, né, no canal, que a gente espera poder trazer ele em breve para cá com esse papo inspirador, que com certeza vai ser. E a gente agradece muito a sua presença mais uma vez, a gente agradece muito, né, esse tempinho que você tirou, todas as histórias fantásticas, maravilhosas, né, que você compartilhou com a gente, e as reflexões também. E a gente abre aqui um espaço para você deixar sua mensagem final, sua consideração final. A minha mensagem é que não se deixe pegar pelo pé na cova, pelo pé na pantufa, seja sempre um pé na porta e se reinvente, sempre. Como diria Roberto Carlos, é preciso saber viver. Fantástico, olha, muito bom. Eu acho que isso resume muito bem o papo, a gente fica realmente muito feliz, né, que você participou aqui, a gente adorou muito esse papo. Você tirou uma foto? Depois a gente faz. Sim, vamos fazer. Mas, eu adorei esse papo aqui, eu adorei esse papo Bahia, Rio Grande do Sul aqui. Exatamente, é bom conectar, né, essas pessoas de todos os lugares do Brasil e depois do mundo também. E eu queria dizer também que eu vou me convidar para ser jurada desse festival, tá? Fantástico, com certeza. Olha, a primeira edição já teve muito... Se puder ser online, eu estou no festival. Vamos conversar, assim, maravilhoso. A gente vamos conversando, e eu acho que isso é um grande objetivo. Vamos fazer essa acontecer. Vamos fazer isso. Um beijo, Luiz. Tchau, adorei conhecer você. Muito, viu? A gente está fazendo todo nosso, e quem assiste aí, segue. A gente deixou a rede social nossa aqui embaixo e da Alice, né, embaixo dela, então sigam ela lá também, para ficar sabendo das novidades e de todas as novas reinvenções. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Tchau!